Bom dia família. Vocês estão bem? Tá mesmo? Todo mundo feliz? Deus é bom, né? Não é verdade? Quem que concorda comigo que Deus é bom? Será que você pode dar uma salva de palmas pro Senhor aí? Glória a Deus. Queria pedir que você ficasse em pé. Hoje o culto vai ser extraordinário em nome de Jesus, porque nós vamos falar a respeito de algo que arde e tem ardido no coração de todo bom cristão, que é a palavra de Deus, amém? Então eu queria, antes de começar, que você feche seus olhos, que nós possamos orar aqui e consagrar esse tempo a Deus. Pai, nós queremos te agradecer pelo teu amor e pela tua bondade. Nós queremos te dar toda a honra e toda a glória, dizer que o Senhor é bem-vindo neste lugar, Espírito Santo. Dizer, Pai, que tudo que nós faremos aqui a respeito dessa palavra, Pai, que possa transformar os nossos corações, Deus. Deus, nós te pedimos que o Senhor abençoe esse tempo, Pai, que seja um tempo de aprendizado e que nós possamos ter os nossos olhos abertos para aquilo que o Senhor vai fazer, em nome de Jesus, amém, amém. Você que está do seu lado, com a sua família, só com a sua família, dá um oi para ela aí, né? Se você está com uma pessoa que não é desconhecida, melhor não, por causa do coronavírus. Glória a Deus. Olha só, gente, eu estou muito animado por essa palavra de hoje, porque a palavra de Deus diz que a boca fala do que está cheio o coração. E esse ano de 2020 eu resolvi ser muito, 2021, perdão, eu resolvi ser muito intencional na minha leitura bíblica. E eu acredito que Deus direcionou especialmente esse culto para esse novo tempo da minha vida e daquilo que Deus quer fazer através dessa palavra no dia de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a Bíblia. Vocês não estão animados? Misericórdia, gente. Nós vamos falar sobre a Bíblia, a palavra de Deus inspirada por Ele. É isso. Você sabe que a Bíblia, além de um manual de conduta, ela é um escudo que nos protege dos erros. Eu posso te afirmar que se todo mundo obedecesse o que a Bíblia fala, não haveria tanta desigualdade como existe. Não haveria tanta sacanagem no meio dos casamentos como existem. Não haveriam tantas vidas perdidas e presas à pornografia, a vícios como existem. Por quê? Porque a Bíblia, quando nós seguimos ela à risca, ela nos livra de tanta coisa ruim. Ela nos adverte a respeito de tanta coisa ruim que nós podemos cometer através das nossas atitudes. E hoje o que eu vejo para esse ano aqui, o que eu sinto no meu espírito, é que Deus quer despertar a igreja para que a igreja se posicione de uma forma muito firme e muito precisa na defesa do Evangelho através da Bíblia. Sabe por quê? Olha só, nós somos defensores de tantas coisas. Você defende o seu time, você defende, eu sou corintiano e eu defendo o Corinthians, tá numa draga, tá horrível, mas eu defendo. Você defende muitas vezes a sua igreja, o seu pastor, você defende a marca do celular que você usa, você defende a empresa que você trabalha, e quando se trata a respeito de defender o Evangelho, nós nos calamos. Por quê? Porque, cara, a Bíblia é muito complexa. E é isso que precisa ser desmistificado. A Bíblia não é complexa. A Bíblia é maravilhosa, mas o que você precisa fazer é investir tempo. Eu não falo nem gastar tempo, eu falo em investir tempo lendo aquilo que o Senhor nos deu. Porque quando nós fazemos isso, você vai entender e conhecer a essência de Deus, conhecer quem Ele é e não mais relativizar o pecado. É por isso que o tema da mensagem de hoje é a Bíblia, porque em 40 minutos, eu vou precisar da sua atenção. Por 40 minutos nós vamos mergulhar e defender a veracidade da Bíblia. E o que eu quero despertar no seu coração é que você se torne um apologeta de Cristo. Porque é isso que pessoas precisam fazer, se tornar apologetas da Bíblia, defendendo a veracidade, a inerrância. A Bíblia, ela é maravilhosa. Se nós aplicarmos ela do jeito que nós devemos aplicá-la, nós vamos transformar a vida. Isaac, tá sobrando alguma coisa aqui, mano. Eu não sei se é aqui no side. Obrigado, irmão. Não é culpa sua não, tá? Mas glória a Deus. Para começar esse texto, o que eu vejo é que muitas pessoas têm se levantado para trazer descrédito
e fazer com que a Bíblia seja desacreditada. Por quê? Presta atenção. Porque se você acredita que uma frase da Bíblia não é certa ou está errada, você desacredita ela inteira. Porque você determina ela da forma como você quer, você determina a veracidade dela da forma como você deseja. Então o pecado ele já não é mais tão pecado, então esse erro já não é tão errado, então essa distância sua entre Deus já não é tão grande. Olha só, o que acontece hoje é que existem pessoas que pregam que o Deus do Velho Testamento, o Deus que está aqui, Yahweh, é um Deus mau. E porque ele é mau, ele decidiu então mandar Jesus, que Jesus é bonzinho. Deixa eu te falar uma coisa. Se Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, Ele é o mesmo Deus de amor ontem, hoje e sempre, porque a essência de Deus é o amor. Está escrito lá em 1 João 4, quem concorda comigo? A essência de Deus é amor. Então como que Deus pode ser um Deus mau? Ah não, mas ele era brabo, né? Ele era brabão, o povo só fazia besteira, gente. Ai, somos escravos, queremos deixar de ser escravos. Tá bom, vou mandar Moisés. Moisés, vai lá, liberta o meu povo. Ai, que ruim, não tem comida. Meu filho, decide o que você quer. Você quer ficar escravo ou quer deixar de comer carne? O povo só reclamava. Ah, mas Deus é mau. Não, Deus não é mau. Você precisa parar de ouvir esse tipo de heresia que está na internet a rodo. Existem tantos pregadores tops, tantos pregadores bons, que falam da palavra de Deus. Eu posso aqui citar Lamartine Pozzella, Lilian Pozzella, Luciano Subirá, sabe, Theo Hayashi e tantos outros pastores brasileiros, sabe, que defendem a Bíblia e defendem a veracidade. Tantos pastores aqui dessa igreja. Nós precisamos de uma posição diferente. O que acontece é que as pessoas pegam a Bíblia, e já existem grupos de pessoas que falam que o Velho Testamento já não é mais tão importante, que você pode viver segundo o Novo Testamento. Errado, bem errado. Não é assim que funciona. Você não pode tirar o que você quer da Bíblia e usar somente o que você quer. A Bíblia é um compilado de livros, 66 livros, 39 do Velho Testamento, 27 do Novo Testamento, mais de 40 autores diferentes, em um período que cobre 1.600 anos da Bíblia. Você não pode simplesmente tirar, eu não quero mais o Velho Testamento, só vou seguir pelo Novo Testamento. Isso é errado. Jesus disse, eu não vim para acabar com a lei, eu vim para cumpri-la. Você acha que Deus é mau? Vamos mudar essa visão, rapaziada. Vamos mudar essa concepção, porque o Espírito Santo fala, e se nós ouvirmos, você vai ter uma vida transformada. Amém? Para começar, eu não estou bravo não, tá, gente? Só fico um pouco alterado quando falo da Bíblia, porque arde no meu coração, sabe? Eu queria que todo mundo mergulhasse na Bíblia, porque a Bíblia é maravilhosa. Eu comecei um plano de leitura com a Érica, ela me desafiou. A minha esposa é demais, né? Ela falou assim, vamos ler a Bíblia, o Novo Testamento em um mês? Eu falei, impossível. Ela, não é, a gente vai ler lá 10, 12 capítulos, sei lá, às vezes menos. Mas eu gosto de desafio, eu falei, vamos fazer. E nós estamos fazendo o Novo Testamento em um mês. É impressionante quando você olha Jesus tratando as pessoas, você fala, como eu estou longe de ser como Jesus. Meu irmão, Jesus lidava no meio dos religiosos. Aí que você não vai lavar a mão para comer, Jesus, fica quieto. Aí você não vai fazer isso, você não sabe que o que é impuro não é o que entra, é o que sai. Sabe, Jesus ele é tão maravilhoso, e se você só consegue enxergar como Deus é bom, como Deus é amor, como Jesus é incrível, se você gastar tempo lendo a Bíblia, investir tempo lendo a Bíblia. Amém? Então eu vou fazer um panorama rápido da Bíblia aqui, para que você entenda. Vamos lá. A Bíblia é composta, mais uma vez, 66 livros, 39 do Velho Testamento, 27 do Novo Testamento, 40 autores diferentes, cobre em torno aí de 1.600 anos. O Velho Testamento ele é dividido em 5 grupos, tá? Vamos lá. Ele é dividido em 5 grupos. O primeiro grupo é o Pentateuco. Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia. Vai lá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os 5 primeiros livros da Bíblia é o primeiro grupo, Pentateuco. Segundo, são os livros históricos, ou seja, aqueles que cobrem parte da história, Reis, Juízes, 1 e 2 Samuel, enfim, está tudo aqui. Não vou ficar falando, senão a gente vai gastar muito tempo falando do nome dos livros. Então o primeiro grupo é o Pentateuco, o segundo grupo, livros históricos. O terceiro grupo são
os livros poéticos, ou seja, livros feitos em formas de canções ou poesias, que está lá, Cantares, Jó, Salmos, Provérbios e tudo mais. O quarto grupo são os profetas maiores, e aqui os profetas maiores não necessariamente por ordem cronológica, mas ordem de relevância, os profetas que mais profetizaram sobre Israel. Então você tem lá Daniel, Ezequiel, Lamentações, Jeremias, Isaías. E o quinto grupo são os profetas menores, mais uma vez, não por ordem cronológica, mas esses 12 profetas que profetizaram sobre Israel, de forma menor, em menor escala. Então você tem lá esses 12 profetas: Malaquias, Zacarias, Ageu, Sofonias, Abacuque, Naum, Miqueias, Jonas, Obadias, Amós, Joel e Oséias. Beleza? Vocês aprenderam 5 grupos? Vamos falar aqui comigo rapidinho? Vamos falar com o Ramon? Vamos lá? Primeiro grupo, Pentateuco, amém? Segundo grupo, históricos, muito bem. Terceiro grupo, poéticos. Quarto grupo, profetas maiores. E o quinto, vocês são demais, hein? Pera aí, deixa eu aplaudir aqui, ó. Vocês estão muito bem. Já o Novo Testamento, ele é dividido em 4 grupos. Primeiro grupo, os evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Desculpa. O objetivo desses evangelhos é trazer a história de Jesus. Então ele traz lá as curas que Jesus operou, o nascimento de Jesus, a história de João Batista, enfim, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus. Então os evangelhos basicamente contam a história de Jesus, os 4 evangelhos. Aí você vai me perguntar, por que 4? Você imagina você num cruzamento e com 4 pessoas, uma em cada quarteirão. Então existe um acidente. Cada pessoa em cada quarteirão tem uma perspectiva diferente a respeito desses acidentes. É basicamente isso. Logicamente, Lucas foi escrito para um tipo de pessoa, Mateus foi escrito para outro tipo de pessoa, Marcos foi escrito para outro tipo de pessoas. Marcos foi o primeiro livro escrito dos evangelhos, embora seja o terceiro na ordem, segundo, Mateus, Marcos. Enfim, é um pouco complexo, mas basicamente são perspectivas diferentes a respeito do mesmo acontecimento, tá? Então o primeiro grupo do Novo Testamento são os evangelhos. O segundo grupo é o livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Os Atos dos Apóstolos, ele conta a história dos discípulos e do nascimento da igreja primitiva, tá? O terceiro grupo do Novo Testamento são as epístolas, os livros escritos pelos apóstolos. Então nós temos lá Romanos, 1º e 2ª Coríntios, Timóteo, Filemão, enfim, Tessalonicenses, Gálatas e por aí vai. E o quarto e último grupo é o livro de Apocalipse, Revelação de Apocalipse, que conta a respeito da vinda de Jesus, da volta de Jesus. Amém? Vamos lá? Primeiro grupo do Novo Testamento, Evangelhos. Segundo grupo, Atos, né? Histórico. Terceiro grupo, Epístolas. E o quarto grupo, Revelação de Apocalipse. Isso não é algo, uau, nossa, que inteligente. Não, qualquer Google que você der, você vai achar essa divisão, e ela é bem tranquila de você entender. Mas eu quero trazer aqui alguns números que para mim saltaram os meus olhos quando eu comecei a ler, e fez muito sentido, ainda mais nós que trabalhamos com um público mais jovem, com essa geração mais nova. É assustador, e você vai entender o que eu estou te falando. Olha só, eu pesquisei num programa que chama Barna Research. Ele é um site americano de pesquisa. Eu gosto muito, eu uso muitos dados que estão lá. É como se fosse um instituto de pesquisa aqui do Brasil, sei lá. IBGE, tipo um IBGE, só que ele é cristão. Ele só compila dados cristãos de estatísticas de, por exemplo, quantas famílias passaram o Natal junto no ano de 2012, sei lá. E aí ele, entendeu? Ele faz isso. E esse Barna Research, para mim é muito bom. E ele mostrou um dado para mim que no início de 1900, dos anos de 1900, cerca de 65% dos cristãos que nasceram naquela época acreditavam na inerrância da Bíblia. 65% das pessoas que se diziam seguidoras de Cristo acreditavam que a Bíblia era inerrante, que a Bíblia era a palavra de Deus. Na geração Baby Boomers, que é de 1946 a 1964, esse número de 65% cai para 35%.
Ou seja, pessoas que nasceram nessa geração, entre 1946 e 1964, apenas 35 das que se diziam cristãs, seguidoras de Cristo, acreditavam que a Bíblia era inerrante, que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada por Deus. A geração X, que é de 1965 a 1984, esse número cai para 17%. Ou seja, 17% das pessoas que nasceram entre 1965 e 1984 acreditam na inerrância da Bíblia. Na geração Y, que é a minha geração, eles não têm os dados, então a gente vai pular os dados da geração Y. Mas na geração Z, que é a partir de 2000, do ano 2000, esse número cai para 4%. Ou seja, a gente está falando de uma galera de até 20 anos, que somente 4% dessa galera que se diz cristão reconhecem a inerrância da Bíblia e a veracidade da Bíblia. 4%. Faz sentido para a gente que trabalha com os jovens ver tanto questionamento hoje? Porque não tiveram sua base firmada na palavra de Deus. E aí o que acontece é a relativização do pecado e as pessoas vivendo a vida como elas querem. Olha só, existe uma linha sendo ministrada e pregada, hipergraça. Se você ouvir isso, foge disso, tá? Porque deixa eu te falar, Deus é um Deus de amor? Sim. Deus é um Deus de graça? Sim. É pela graça que nós somos salvos mediante a nossa fé? Sim. Mas a graça não quer dizer que não teve um preço. Porque foi de graça para você, não quer dizer que não custou algo para alguém, e algo muito forte. O sangue de Jesus te comprou por um alto preço. Não jogue isso fora. Não jogue isso fora. Porque nós somos salvos pela graça mediante a fé, não quer dizer que você pode viver uma vida promíscua e da forma como você quer. O que Deus busca para essa geração é santidade. E é essa guerra que nós temos enfrentado dentro da igreja. A graça me basta. Deixa eu te falar, ela te basta, mas ela não te dá liberdade para cometer qualquer tipo de pecado. Aliás, para pecar. Deus espera que você viva uma vida em santidade. E é nisso que nós vamos nos levantar contra. Porque eu creio que o que agrada o coração de Deus é um coração obediente. Obediente aos preceitos, obediente aos princípios, obediente à palavra de Deus. Então se a palavra diz, é assim que eu vou fazer, amém? Vamos lá, seguindo. Hoje pessoas não respeitam a Bíblia. Cara, é muito fácil você ir na internet, não faça isso, mas pesquise heresias na Bíblia. Cara, o que tem de pastores, o que tem de pessoas, o que tem de líderes que se levantam para falar besteira e descredibilizar a palavra de Deus é enorme. E aí sabe o que sobra para nós que somos pastores, ou para você que é líder de célula, ou para você que é um pai que investe tempo no seu filho? Reparar dano. O que eu mais fiz no ano passado foi reparar dano. Sabe por quê? Ouvi fulano de tal na internet falando isso, falando que eu sou como Jesus. O cara pega uma frase da Bíblia, tira totalmente de contexto e aplica para ele viver a vida que ele quer. Eu sou santo. Não, você não é santo. Você está em processo de santificação, mas isso demanda tempo e demanda sacrifício. Poucos querem fazer esse sacrifício. Então o que acontece hoje é que nós podemos ver inúmeras heresias por aí. Esse termo herege é um termo usado na Bíblia que classifica pessoas ou um grupo de pessoas que vivem de forma, que deixam de lado a sã doutrina, a doutrina de Cristo, para interpretar a Bíblia da forma como querem e viver a vida da forma como elas querem. Isso é heresia, porque elas cometem erros doutrinários e teológicos básicos. E é isso que nós vamos combater. Quem quer combater isso comigo aqui? Não me deixa sozinho não, irmão. Amém? Glória a Deus. Mas hoje eu quero focar bem em 3 aspectos da Bíblia que nos mostra que além de ser um manual de conduta, a Bíblia também é um escudo que nos defende do erro. E que acima de tudo revelam quem Deus Pai, quem Deus Filho e quem Deus Filho é. Quem Deus Pai, quem Deus Filho e quem o Deus Espírito é. Amém? Então vamos lá. O primeiro ponto, o primeiro aspecto é que a Escritura é sagrada. Quem concorda que a Bíblia é sagrada? Quem concorda que se ela é sagrada, ela não foi modificada? Quem concorda que se ela é sagrada, não foi multiplicada, ela continua atual? E segundo o próprio Billy Graham, a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. Essa frase é maravilhosa. Dona Pina, o que a senhora acha?
Não é maravilhosa? A Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Mais de 2.000 anos escritos. Há mais de 2.000 anos escrito, e ela continua mais atual que o jornal de amanhã. 2 Timóteo 3,15 diz assim, Paulo dizendo: e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus, ponto. Toda a escritura é inspirada por Deus. Ele não está falando aqui somente o Novo Testamento é inspirado por Deus, somente os textos escritos a respeito de graça é inspirado por Deus, somente a salvação é inspirada. Todo texto é inspirado por Deus, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Amém? Então o que Paulo está falando aqui é que quando ele diz todas as escrituras, ele está falando da Bíblia inteira, desse compilado aqui de 66 livros escritos em 3 continentes diferentes. Tudo que está aqui é sagrado, tudo que está aqui é santo. Então existem vários motivos que nos fazem acreditar na veracidade, na historicidade da Bíblia, sabe? Também nas profecias cumpridas, na integridade que a Bíblia fala. Existem muitas coisas que remam a favor. Não vê quem não quer. Esse é o ponto. O que é mais fácil? Você enxergar o que a Bíblia fala ou você adaptar ela ao seu estilo de vida? Porque hoje o que é feito é isso. A Bíblia se encaixa no meu estilo de vida. Eu não preciso encaixar na Bíblia. Eu não preciso encaixar o meu padrão na Bíblia. Eu não preciso que a Bíblia imprime em mim. Eu vou imprimir o que eu quiser nela. Esse é o erro. Esse é o erro de heresia e esse é um erro básico doutrinário. Não podemos fazer isso. Toda pregação, todo ensinamento, todo estudo tem como um resultado objetivo em nossas vidas uma transformação. Se nós não transformamos, nós não geramos absolutamente nada. Então se eu estou aqui pregando, se eu estou aqui falando a respeito da Bíblia, é para gerar algo em você, para que isso gere salvação e transformação nas vidas. Porque eu acredito que hoje a taxa de divórcio dentro da igreja é 50%, é o mesmo tanto que a taxa de divórcio no mundo. Se as pessoas seguissem o que a Bíblia diz, não haveria tanto divórcio dentro da igreja. Hoje nós, infelizmente, somos absolutamente igual ao pessoal do mundo, ao pessoal que não conhece a palavra de Deus, mas nós conhecemos. E aí que entra o ponto. Nós estamos perdendo uma geração. E quando eu falo nós, isso não é responsabilidade única, exclusivamente minha, do Diego, do pastor Rubem, da pastora Silene, ou de qualquer outro tipo de pastor ou qualquer outro líder religioso. Essa é uma obrigação nossa. Seja lá quem você influencia e como você influencia, você vai ser cobrado pelas suas atitudes. É assim que é. Sabe por quê? Porque 4% apenas, como eu falei, acreditam que a Bíblia é inerrante. Essa geração, se nós não nos levantarmos agora, é uma geração perdida. E a geração que vem depois dessa vai ser pior ainda. Nós não podemos deixar com que aconteça. Deus, se você é pai, Deus vai cobrar de você. Se você é tio, Deus vai cobrar de você. Se você é avô, Deus vai cobrar de você. Se você é qualquer pessoa que exerce influência, deixa eu te falar, todos nós somos influencers. Se você influencia uma pessoa, você já é um influenciador. Agora no reino de Deus, meu amigo, ou você influencia ou você é influenciado. Basicamente isso. Escolha o seu lado, escolha o seu papel. Amém? Paulo mostra que ela continua, e Paulo mostra e continua mostrando que ela é inspirada por Deus. E além de inspirada por Deus, a Bíblia é útil para várias áreas da nossa vida. Para o ensino, a nossa base conceitual, intelectual e doutrinária. Então, tudo que nós precisamos saber de doutrina intelectual e conceitual a respeito de vida, está aqui dentro. Eu acredito muito na questão dos 10 mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não adorar falso Deus, não dará falso testemunho. Tudo isso, se nós aplicássemos, se a humanidade como um todo aplicasse, pô, cara, ia ser muito incrível, ia ser muito maravilhoso. Não teria divórcio, não teria homicídio, não teria uma série de outras coisas que hoje nós vemos. Para o ensino, eu acabei de falar, para a repreensão, que é o confronto em amor, conversar e convencer das atitudes erradas e das necessidades de mudança. Ela também é boa para a correção, que é mostrar o caminho, restaurar a visão moral,
Quantos aqui acreditam que nós precisamos restauração de visão moral, não somente dentro do Brasil, cara, mas dentro da humanidade como um todo? Porque hoje tudo é banal. Hoje tudo ficou banalizado. E é isso que nós vamos lutar contra, amém? Billy Graham, cara, é um gênio, né? O cara, que homem inspirado por Deus, eu queria dar um beijo na testa dele. Ele diz assim: estude a Bíblia para ser sábio, creia na mesma para ser salvo, siga os seus preceitos para ser santo. Eu vou repetir para você essa frase: estude a Bíblia para ser sábio, creia na mesma para ser salvo, siga os seus preceitos para ser santo. Ou seja, você quer ser sábio? Leia a Bíblia. Mais do que qualquer outro livro que você pode ler. Deixa eu te falar, eu não estou falando aqui para você não ler livros. Leia livros, é importante que você leia, exercita a sua mente, sabe, é importante, existem diversos autores excelentes, nós temos uma livraria ali no fundo com livros excelentes, passa lá também. Mas antes de ler qualquer livro, leia a Bíblia. Você quer ser sábio? Leia a Bíblia. Você quer ser salvo? Leia a Bíblia. Por quê? Porque na Bíblia existem palavras de salvação, existem palavras que vão te livrar do pecado, existem caminhos que Deus está te dando para que você obedeça e não tropece, e não se machuque, e não fira os seus sentimentos ou os sentimentos de outros. É assim que funciona. Quer ser santo? Leia a Bíblia. Mais uma vez, a Bíblia, além de um manual de conduta, é um escudo que te protege do erro. Amém? Então o primeiro ponto, o primeiro aspecto, nós falamos é a Escritura Sagrada. O segundo aspecto, a Bíblia é a resposta de Deus. Quantos aqui acreditam nisso? Quantos aqui já buscaram respostas através da Bíblia? Já fez isso? Senhor, devo ou não comer pastel hoje? Vinho que se escoa suavemente para o meu... Muita gente faz isso, e esse é o outro erro. Deixa eu te falar uma coisa. Afirmar que a Bíblia é suficiente e tem todas as respostas é diferente de afirmar que você vai ter todas as respostas que você quer. Eu vou reformular isso de um jeito mais prático. A Bíblia, ela tem todas as respostas que você precisa, mas ela não vai te dar todas as respostas que você quer. Você entende a diferença? Eu tenho filho. Eu não dou para o meu filho tudo o que ele quer, eu dou para ele tudo o que ele precisa. Se eu desse para o Enzo tudo o que ele quer, a saúde dele seria uma lástima, porque ele só gosta de doce. Eu dou tudo o que ele precisa, e a Bíblia é a mesma coisa. A Bíblia talvez não tenha todas as respostas que você queira, mas ela te dá todas as respostas que você precisa. Ah, devo ou não namorar com fulano de tal? Leia a Bíblia. Julgo desigual, seus pais aprovam, como que está a sua vida, vai gerar santidade, vai te afastar da presença de Deus. Você sabe a resposta. Devo ou não me separar do meu marido? Leia a Bíblia. O que a Bíblia fala a respeito do divórcio? O que Jesus fala a respeito do divórcio? Devo ou não largar ou não o meu emprego? Quem abriu a porta foi Deus, então se Ele abriu, Ele fecha, não você. Você entende como todas as respostas que você precisa estão na Bíblia? Mas existe uma geração tão mimada, mas tão mimada, que quando a Bíblia não responde de forma objetiva o que ela quer ouvir, a pessoa se rebela contra Deus e vai embora da igreja. Esse pastor falou duro demais comigo, vou embora da igreja, não aceito. Falta amor para ele. Ah, o louvor hoje não foi legal. Ah, isso, ah, aquilo. Como se a pessoa, como se você, como se eu fosse o centro da igreja, fôssemos o centro da Bíblia. Deixa eu te falar, nós não somos o centro de nada, Ele é o centro de tudo. E quando você entende isso, a sua opinião pouco importa. Sabe, quando você entende que Ele é o centro de tudo, não importa se você acha que é certo ou que é errado, o que importa é o que a Bíblia diz. Se a Bíblia está falando que é errado. Se a Bíblia fala que é certo, é certo. Eu não estou falando que é fácil, gente. Eu não estou sendo hipócrita aqui de falar assim, se alguém me dá um tapa na cara, eu vou dar o outro lado. Muito provavelmente, se eu agir na carne, não. Vai dar um tapa, eu vou dar um murro. Não é assim que funciona? Quando você está cheio do Espírito, você entende que dar outra face é mais a questão de dar outra oportunidade para a pessoa se reconciliar, para a pessoa se arrumar e para a pessoa ser transformada. É assim que funciona no reino de Deus. Só que a questão é que nós queremos colocar o que nós sentimos na Bíblia.
E isso é um erro, por quê? Porque as pessoas se afastam de Jesus por conta dos sentimentos. Deixa eu te falar, existem duas formas de você ver qualquer coisa: a forma otimista e a forma pessimista. Basicamente isso. Final do ano eu peguei Covid. Eu, minha família, todo mundo, minha irmã estava com Covid, fez o exame, tinha dado negativo, então achou que era virose e pegou todo mundo, pegou Covid. Dia 20 de dezembro. Eu poderia olhar isso e falar assim: estragou meu ano, 2020 já foi ruim. Aí peguei Covid, tive que passar longe da minha família, tive que passar o Natal isolado. Putz, não acredito nisso. Ou eu posso olhar e falar: cara, graças a Deus porque eu não desenvolvi um sintoma pior, graças a Deus porque eu não precisei ser entubado, graças a Deus. Você entende a forma como você vê? O otimista, ele vai olhar e vai falar assim: graças a Deus pelo livramento que eu tive. O pessimista vai olhar: infelizmente eu não fiquei com a minha família, sabe? Mas quando nós estamos em Cristo, nós por obrigação, quando nós conhecemos a Bíblia, o nosso olhar tem que ser otimista. Eu não posso simplesmente olhar essa geração e falar: perdemos completamente uma geração. Eu vou falar: essa geração está perdida, mas Deus está levantando um exército de pessoas comprometidas para saquear o inferno e recuperar essa geração. Só que o que Deus espera de cada um de nós é comprometimento com a palavra dele. Comprometimento com a palavra dele. Cara, que essa seja uma palavra que entre no seu coração e que você entenda: eu preciso me comprometer com o Evangelho. Não simplesmente vir sentar na igreja, ouvir a palavra, ver os vídeos do apóstolo Lamartine, não simplesmente ir na célula da Dona Pina. Não, eu preciso fazer alguma coisa diferente, porque se eu não fizer, essa geração vai se perder. A Bíblia é a resposta de Deus. Quer saber o que Deus pensa? Leia a Bíblia. Eu acho engraçado, muitas vezes eu assisto live do pastor Daniel, já assisti do Lamartine. As pessoas mandam assim: pastor, me entregue uma palavra de Deus. O cara acha que é pizza, velho. Não fala isso? Me entregue uma palavra de Deus. Deus te mandou falar alguma coisa para mim? Aí você fala: leia a Bíblia. Não, mas não tem outra coisa, não tem algo tipo mais tranquilo para fazer? Entendeu? É assim. As pessoas não querem vivenciar o processo de reaproximação. Você não se torna amigo de Deus do dia para a noite, gente. Você não se torna conhecedor mas você precisa dar o primeiro passo. Se você não der o primeiro passo, você nunca vai sair da estaca zero. Sabe o que eu vejo? O povo de Deus saindo da terra, saindo do deserto. Eles olhando aquele deserto gigante. E aí, vamos ou não vamos? É grande, cara, está calor, está quente, não tem água, vamos ou não vamos? Se eles não pusessem os pés e não começassem a andar, eles jamais teriam chegado onde eles chegaram. E o que Deus está falando para você hoje é: dê o primeiro passo, se comprometa com a minha palavra, leia a Bíblia e eu vou te mostrar quem eu sou. Amém? A Bíblia revela o plano de Deus para redimir o homem. A Bíblia não foca na sua vida. Mais uma vez, você não é o centro, nem ele é o centro. Mas é importante que você saiba de duas coisas. Deus te criou com uma consciência capaz de ser treinada e tomar decisões sábias. Sabe aquela decisão que você fala: meu, eu não devia ter feito isso? Foi decisão sua, não foi culpa de Deus. Você foi treinado, você foi criado, você tem uma mente brilhante. Você já parou para pensar quantos bilhões de neurônios você tem dentro da sua cabeça? São 100 bilhões, é isso? Mais ou menos, né? Você tem mais de 70 mil pensamentos por dia. Olha a sua mente, que mente brilhante que você tem. Isso é para todo mundo, gente. Não é só para o cara que estuda na escola particular, não é só aquele que fez escola pública. Deus deu uma mente brilhante para todo mundo. A forma é o acesso a forma como nós temos acesso a isso. E uma forma linda de você ter acesso é conhecendo quem você é através da palavra de Deus. Então Deus te criou com uma consciência capaz de ser treinado e tomar decisões sábias. Um outro ponto: Deus quer que você dependa totalmente dele nas decisões que você tome. Existem muitas pessoas, eu até contei no culto das 8h30, que eu tenho um amigo brilhante, cara, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Engenheiro formado pela USP, mas que está desempregado e totalmente perdido na sua vida profissional. Por quê? Porque cometeu erro atrás de erro, tomando decisões sem consultar Deus.
Quantos empresários nós temos aqui? Levanta a mão se você é empresário aí, olha só. Vou contar a história para vocês dele rapidinho. Moleque brilhante, entrou no mercado nesse meio corporativo, só que achava que a cada R$100 de aumento que o concorrente oferecia, R$200 de aumento, era o suficiente para ele trocar a empresa. Então em 24 meses, ele deve ter mudado de umas 7 empresas diferentes. E a minha conversa com ele foi: cara, sossega em algum lugar, mano. Sabe, cresça em algum lugar, não fica pipocando de lugar para lugar. Você perguntou para Deus se é para você sair? Não, cara, mas eu acho que é assim, porque as pessoas vêm, me convidam e eu vou. Eu acho que Deus permite isso. Nem tudo que é bom vem de Deus, amiguinho. Satanás, ele faz coisas malucas. Nem tudo que é bom vem de Deus. Deixa eu te falar, falei para ele. Se eu tivesse uma empresa e fosse contratar uma pessoa, e essa pessoa nos últimos 2 anos tivesse passado por 8 empresas diferentes, eu não contrataria. Porque a probabilidade dessa pessoa me deixar na mão vai ser enorme. Para que eu vou investir tempo nela? Para que eu vou investir, sabe, todo o know-how da minha empresa? Para que eu vou dar várias coisas para ela, um monte de acesso, se ela não vai honrar o compromisso que ela tem comigo? Você não sabe o que você está falando. Eu falei: ok, eu não sei, você sabe. E vida que segue. E hoje está completamente perdido. O que eu quero te falar com isso é que pessoas buscam a resposta de Deus para reparar dano e não para tomar a decisão correta. Sabe? As pessoas não buscam a Deus falar: recebi uma proposta de emprego, deixa eu botar o meu joelho no chão, deixa eu orar, deixa eu falar com o meu pastor, deixa eu falar com a minha esposa, deixa eu gastar tempo lendo a Bíblia para ver se Deus me dá uma resposta. Não, é bom receber um aumento, vou para cima, é Deus falando comigo. Não, muitas vezes não é. Seja obediente. Deus te deu uma mente capaz de tomar decisões sábias. Uma delas, deixa eu te falar, se você sente paz, existe a presença do Espírito Santo. Se você não sente paz, o Espírito Santo não está. Eu posso te dar um exemplo para vocês de algo ruim que aconteceu comigo através de uma atitude ruim que eu tomei. Quando eu mudei para os Estados Unidos, a Érica queria muito vender o apartamento e eu não queria. O apartamento onde nós morávamos. Ela: não, vamos vender. Eu falei: cara, eu não sinto paz de vender. E eu cresci ouvindo meu pai falando isso: se você não tiver paz, não faça. Porque sem paz o Espírito não habita. Se o Espírito não habita, ele não está no negócio. Se ele não está no negócio, não vai ser bom para você. Não faça negócio se você não tiver paz. Isso com qualquer coisa. Mas aí eu estipulei um valor. Eu falei: olha só, então vamos fazer o seguinte: se me propuserem X no valor do apartamento, eu vendo o apartamento. Ela: tá bom. Uma semana depois apareceu alguém querendo pagar exatamente o X. Eu falei: é Deus. Deus ouviu minha oração, então tá bom. Só que no fundo eu ainda não tinha paz. E eu falava para ela, eu falava: eu não estou em paz, mas eu acredito que pode ser uma resposta de Deus. E eu fui alertado por algumas pessoas: não faça esse negócio. Inclusive pela Martina. Não faça esse negócio, não vai ser bom. Resumindo, eu vendi o apartamento e não recebi o dinheiro até hoje. Não dá risada não, gente. Começa a orar pela causa aí, tá? Eu vou receber esse dinheiro em nome de Jesus. Está num processo, vai acontecer. Mas o estresse que eu poderia ter evitado, sendo obediente à palavra de Deus, aos conselhos que eu recebi e à resposta de Deus que Ele deu de inúmeras formas, teria evitado o estresse que eu estou passando hoje. Burrice, cara. Agora você pode rir que eu falei burro. Você entende? E hoje muitas pessoas vêm falar comigo: olha que oportunidade maravilhosa. Eu falo: cara, nem sempre o que é bom vem de Deus. Às vezes é bom você ficar na empresa que você está, porque você não consegue ter uma visão macro do negócio. Você está vendo o momento. Mas Deus, Ele vê infinitamente mais. Ele está vendo: se você se mantiver nesse emprego, daqui 6 meses você vai receber uma promoção. E essa promoção talvez te leve à presidência, sei lá. Não tome decisões sem consultar a Deus antes. Não para Ele reparar dano. Sabe por quê? Agora é exatamente o que eu estou fazendo. Senhor, tem misericórdia de mim. E eu sei que Ele tem misericórdia de mim. Eu sei que Ele vai me ajudar. Entendeu? Sei lá quanto tempo vai demorar, mas eu creio. Amém? Esteja em oração. Decisões certas que eu tomei na minha vida, várias. Casar foi uma delas. A princesa e o plebeu. Literalmente.
Mas a decisão mais acertada foi o dia que eu sentei com a Erika e falei: eu sinto que Deus me chama e chama a nossa família para viver de tempo integral do ministério. Ela: como que é isso? Eu falei: eu vou pedir as contas, a gente vai sair e sei lá o que Deus vai fazer. Ela: você tem certeza disso? Eu estava numa empresa onde eu tinha um cargo excelente, onde eu tinha um salário excelente, onde minha vida estava completamente estabilizada, e eu decidi trocar, porque alguns passos que parecem loucura requerem fé. Então, eu nem falei com o Lamartine, conversei, pedi as contas do meu emprego. Depois eu falei com ele, falei: vamos mudar para os Estados Unidos, porque eu quero estudar teologia, eu quero me dedicar. Se eu não tivesse tomado essa decisão, eu não estaria aqui hoje. Eu não estaria pregando para vocês hoje o poder da transformação, quando Jesus entra na nossa vida, como Ele transforma. E lógico que eu me sacrifiquei de várias coisas, mas posso falar, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Disparada a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Sabe, as pessoas falam: ah não, nossa, mas você nunca vai ter um barco. Não, nunca vou ter um barco, mas eu vou orar para Deus abençoar todos os meus amigos, para eu andar no barco deles. Entendeu? Porque isso já não queima no meu coração, sabe? E eu não estou aqui menosprezando se queima no seu, mas eu acredito que Deus tem um chamado diferente para as pessoas. Então o que eu falo para você é: se você tem um barco, me chama para dar um rolê. Brincadeira. Mas o que eu estou te falando é: quando é de Deus, você sente paz e alegria, e as portas são escancaradas. Para você ter noção, em 3 meses eu estava com a minha mudança pronta para ir. Em 3 meses. Mas eu consultei a Deus antes, eu busquei a Deus antes, eu busquei a resposta de Deus antes. E quando Ele disse o sim, eu sabia que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se Deus é por mim, ninguém pode ser contra mim. E eu fui nessa palavra, e eu estou aqui hoje para falar para vocês, que está escrito Salmo 37, 3-5, diz assim: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimente-se da verdade. Onde está a verdade? Palavra de Deus. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Então, enquanto no primeiro ponto, sobre a Escritura Sagrada, nós temos uma inspiração divina, concordam que é uma inspiração divina a Bíblia? No segundo ponto, nós temos uma autoridade divina. Isso é maravilhoso, e aqui eu entro no meu terceiro e último ponto. A Bíblia é a palavra de Deus. Quer você queira, quer você não queira, a Bíblia é a palavra de Deus. Ai Ramon, mas a Bíblia foi alterada pelas pessoas. Não fala do que você não sabe. Deixa eu te falar uma coisa. São muitos autores, mas um só Deus. Como isso é possível? A Bíblia foi escrita em 3 continentes diferentes. Cobre um período de 1600 anos. Passaram pela Bíblia reis, Moisés, rei Davi. Passaram homens comuns de baixa classe, como Amós, como Pedro era pescador e Amós era ovelha de pastor. Como essas pessoas que não se conectaram de jeito nenhum, porque viveram em tempos completamente diferentes, conseguem convergir para o mesmo lugar? Meu amigo, se isso não é inspiração divina, é o quê? Não tem como. Eu vou fazer um exercício para vocês, para mostrar para vocês que é impossível. Eles não se conheciam e mesmo assim escreveram a mesma história. Eu queria chamar 2 pessoas aqui. Eu vou mudar, eu queria chamar o Diego. Eu não vou chamar o Ednei, que eu estou com medo dele. Vem cá, Diegão. Deixa eu pegar outra pessoa aqui, ó. Vou chamar o Eli. Vem, Eli. E aqui o exercício que eu vou fazer para vocês é uma ilustração bem bobinha, mas para você ter uma noção de como é impossível a Bíblia ter sido escrita sem ser por inspiração divina. Eu vou escrever uma história aqui, eu escrevi uma história, e eu vou ler essa história, o começo dessa história, e eles vão ter que acabar com essa história. Eles vão ter que finalizar essa história, e aí eu vou bater com o fim da minha história, e a gente vai ver, para vocês entenderem como sem a inspiração divina a Bíblia não teria sido escrita de jeito nenhum. Amém? Então pega o papel aqui, ó. Uma frase, tá? Calma. Você está muito ansioso, cara. Ó. O meu texto, a minha história começa assim, ó. O Ednei
viu a necessidade de melhoria dos equipamentos, não só a bateria, Dinei, dos equipamentos. Ele pensou em vender a sua casa e dar de oferta. Foi conversar com a sua esposa para pedir sua opinião. Qual é o fim dessa história? Então o Ednei queria fazer uma melhoria nos equipamentos e falou assim: eu tenho uma casa sobrando, tá, Ednei? Não é a única não, tá sobrando. Aí vou vender minha casa e vou lá falar, vou dar para a igreja. E aí vocês terminam a frase, vamos lá, rapidinho. Escreve uma frase só. Vocês entenderam o exercício aqui? Todo mundo entendeu? Eu ia chamar o Léo para tocar uma música de entretenimento no meio, mas acho que não precisa, né, Léo? Lá rapidinho, né? Então tá bom. Então o que eu quero mostrar para vocês aqui, basicamente, é que não existe como homens em tempos diferentes, com culturas diferentes, em continentes diferentes, escreverem exatamente a mesma coisa, exatamente convergirem para o mesmo lugar. O Velho Testamento inteiro aponta para Jesus, inteiro. Como que as pessoas podem desacreditar o Velho Testamento? Você desacredita o Velho Testamento, você desacredita tudo que está apontando para Jesus. Está errado ou não está errado? Sim ou não? Amém. Acabaram aí? Pô, é frase curta, amigo. Ô baixista, vai longe, gente. Acho que eu tenho até medo da resposta que eles vão botar aqui. Estão compenetrados mesmo lá. Então, a Bíblia, muitos autores, um só Deus. Amém? Glória a Deus. Vocês querem saber alguma coisa? Enquanto, sei lá, alguma piada? Ô Eli, tá bom, cara. Acabou, Diegão? Tá aqui. Nossa, ele está escrevendo um livro. Dá aqui para mim, deixa eu ver, Diegão. Eu estou com medo. Deixa eu ler embaixo, voz baixa primeiro. Essa foi boa. Então, beleza. Esses dois são demais. Olha só. Então, a minha história é assim, ó. Essa aqui é do Diegão e do Eli, ó. O Ednei viu a necessidade de melhorias nos equipamentos do IA. Ele pensou em vender a bateria dele para pagar e a sua casa para pagar. Foi conversar com a sua esposa para pedir sua opinião. A resposta do Eli, o fim do Eli. Ele começou abençoando o baixista com um amplificador top. Trocou todos os demais equipamentos e deu um barco de presente. Para mim, um barco? Bom, não tem nada a ver com a minha história, mas foi boa, foi criativa. Então ele começou abençoando o baixista, trocou todos os demais equipamentos e deu um barco top de presente para mim. Uau, glória a Deus. Se alguém quiser me dar um barco, dá manutenção também. Fica a dica. Agora o Diego foi conversar com a sua esposa para pedir opinião. Ó. A esposa dele orou e Deus confirmou. Oh, glória, aleluia. Mas disse que deveria investir especialmente nos equipamentos dos cantores. Vocês querem ler o fim da minha história? Sua esposa sabiamente disse para ele orar a respeito e não tomar nenhuma decisão precipitada. Vocês percebem como é impossível uma pessoa ouvir uma história de Deus e essa história não dá match, não dá liga? Todas as pessoas que escreveram a Bíblia tiveram inspiração divina sim, porque se não tivesse a Bíblia estaria cheia de contradição. Você acha que a Bíblia tem uma contradição? Nós temos aqui vários pastores. Eu te desafio a trazer qualquer contradição da Bíblia aqui. É um desafio que eu faço para você que está nos assistindo online. Se você acredita que a Bíblia tem contradição, me mostre, me prove. E você vai quebrar a sua cara. Porque o que existe de história, existe até um filme que eu assisti recentemente, eu esqueci, de um jornalista americano extremamente conceituado, que decidiu provar que a Bíblia era mentira, que a Bíblia era enganosa. Então esse cara se converteu, porque ele descobriu que a Bíblia ela é perfeita e a palavra inspirada por Deus. Amém? Glória a Deus. Eu já estou acabando, gente.
O segundo ponto aqui é que Deus prova que a palavra vem dele. Deus mostra claramente que a palavra vem dele. Jesus, quando ensinava o povo, citava a Bíblia como sendo a palavra do Pai, não é verdade? Também há textos que o próprio Deus manda escreverem certas coisas na Bíblia. Olha lá, eu vou ler para vocês o que está escrito em Êxodo 34, 27. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve essas palavras, porque segundo o teor dessas palavras fiz aliança contigo e com Israel. Isso Deus mandando Moisés escrever. E também Jeremias 30, de 1 a 2, palavra que do Senhor veio a Jeremias dizendo: assim fala o Senhor, Deus de Israel, escreve num livro todas as palavras que eu disse. Ou seja, existem muitas profecias na Bíblia, e a palavra de Deus nos ensina que as profecias cumpridas vieram de Deus. Amém? Quantos concordam que a Bíblia está cheia de profecia? Tem um monte de profecia. Como você sabe se a profecia veio de Deus ou não? Se ela se cumpriu. Beleza? Está escrito lá em Deuteronômio 18, 21, 22. Diz assim: se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse, com soberba a falou tal profeta. Ou seja, se a profecia se cumprir, ela veio de Deus. Se não se cumprir, veio do homem. Estamos todos juntos na mesma sintonia. Amém? Agora eu vou fazer um exercício rápido para vocês. Quantos conhecem o profeta Daniel? O profeta Daniel viveu aproximadamente 600 anos antes de Cristo. Ele profetizou a queda do Império Romano. Quem lembra dessa história? Que veio acontecer aproximadamente 470 anos depois de Cristo. Ele profetizou 600 anos antes de Cristo, se concretizou 470 anos depois de Cristo. Veio de Deus ou não veio de Deus? Meu amigo, você está falando da Bíblia, você precisa de mais entusiasmo. Veio de Deus ou não veio de Deus? Segundo ponto, Zacarias previu a entrada de Jesus em Jerusalém montado num burrinho. Isso aí 520 anos antes de Cristo. Se cumpriu ou não se cumpriu? Veio de Deus ou não? Isaías profetizou o nascimento de Jesus, a morte de Jesus, mais ou menos 750 anos antes de Cristo. Se cumpriu ou não se cumpriu? Veio de Deus ou não veio de Deus? Como que a Bíblia não pode ter sido inspirada por Deus se todas as profecias estão sendo cumpridas e foram cumpridas? Só vê quem não quer, amiguinho. E você precisa se posicionar e escolher o seu lado. Eu quero acabar falando que quase 2000 anos depois que o último livro da Bíblia foi escrito, ela ainda é relevante. Não existe outro livro que foi mais vendido no mundo como a Bíblia. Me conta um livro que tem poder para transformar a vida de uma família. Me conta um livro que existe autoridade para curar através das histórias. Não existe. A sociedade mudou, coisas novas surgiram. Carro, avião, helicóptero, televisão, internet, redes sociais. Hoje nós pregamos aqui presencialmente, mas falamos para infinitamente mais pessoas que nos assistem online. Elas podem sentir a presença do Senhor nas suas casas. O mundo mudou. A Bíblia não, ela continua a mesma. Mesmo em autoridade e poder. A Bíblia ela continua sendo a palavra de Deus, continua transformando vidas, restaurando caráteres, mudando sonhos, transformando corações, trazendo luz à vida. Não importa se você está no Brasil, não importa se você está no Uzbequistão, Portugal, Estados Unidos, ou seja lá onde você estiver, a palavra de Deus que te acompanha transforma a sua sociedade. É assim que Deus faz. Amém? Não há outro livro tão impactante, tão poderoso. Palavras são somente palavras, mas quando as palavras são impressas, sopradas pelo próprio Deus, meu amigo, é vida. Você entende? É vida. Quando Deus fala, gera vida. Quando Ele sopra, gera vida. Quando Ele põe aqui você, ela salta aos seus olhos e se torna viva. Eu quero encerrar lendo para vocês, está escrito em Mateus 7, 24 a 25. Diz assim: todo aquele, pois, que ouve essa minha palavra e as praticas, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram o vento e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Então a Bíblia Sagrada é uma inspiração divina.
A resposta de Deus tem uma autoridade divina e a palavra de Deus tem uma revelação divina. Amém? Será que você pode aplaudir ao Senhor? Queria pedir que você fechasse seus olhos. Talvez você tenha entrado aqui hoje pela primeira vez e nunca tenha sentido a presença de Jesus de uma forma tão real e tão concreta. E talvez você tenha sentido um incômodo dentro de você hoje e você esteja pensando: eu preciso fazer algo diferente. Eu entendo que a Bíblia é a inspiração de Deus, que foi inspirada por Deus, e tudo que nela consta é bom e vai me ajudar. Mas não adianta você ter esse conhecimento se você não entregar a sua vida para Jesus e reconhecer que Ele é o seu único Senhor e Salvador. Porque a Bíblia conta essa história também. Conta a história de um homem que veio, que era Deus, mas abriu mão do seu poder, da sua divindade, para morrer por você, para que você pudesse ser livre de todo o pecado, de toda a condenação, do pecado da morte. E esse Jesus, Ele não é uma religião. Entenda bem, não é uma religião, mas é alguém que deseja se conectar com você, deseja te trazer um futuro, deseja te trazer um propósito de vida e uma expectativa diferente da forma como você tem vivido. Se você quer entregar o seu coração para Jesus hoje e dizer: Senhor, eu reconheço que o Senhor morreu por mim, eu reconheço que tudo que está aqui no Velho Testamento aponta para o Senhor, aponta para o Senhor Jesus. Eu reconheço que nela eu vejo o teu amor, eu reconheço que na palavra de Deus eu vejo tantas coisas boas, e eu quero me relacionar contigo. Se você deseja entregar o seu coração para Jesus hoje, eu queria pedir que você levante a sua mão onde você estiver e nós vamos fazer uma oração. Glória a Deus pela sua vida. Existe mais alguém que deseja entregar o seu coração para Jesus? Levante sua mão o mais alto que você puder para que eu te veja. Glória a Deus pela sua vida. A salvação, porque a palavra de Deus gera salvação, a Bíblia gera salvação. Então não se prenda no seu lugar, não fique acanhado, porque hoje o Senhor quer escrever uma nova história para você. Ele quer te revelar coisas profundas, Ele quer sarar as suas feridas, Ele quer transformar o seu caráter, mudar o seu coração. Se você deseja fazer essa oração, levante do seu lugar, onde você estiver, só fique em pé no seu lugar, nós vamos orar pela sua vida. Se coloque em pé se você deseja fazer essa oração. Glória a Deus pela sua vida. Coloque a mão no seu coração. Faça essa oração. Fale assim: Senhor Jesus, eu entrego o meu coração em tuas mãos. Eu peço, Jesus, que o Senhor perdoe os meus pecados, que o Senhor fale comigo todos os dias, que eu não me sinta sozinho nunca mais. Escreve o meu nome no livro da vida e me usa, Senhor, em nome de Jesus. Você que fez essa oração, fica em pé. Você que fez essa oração, fica um pouquinho em pé. Se você fez essa oração, nós queremos nos conectar com você. Nós não queremos te pedir absolutamente nada. Não se sinta constrangido. Nós queremos apenas conhecer você, conhecer a sua história, estar mais próximos de vocês, porque nós nos importamos com vocês. Isso aqui não é um rito, mas é algo que nós levamos para a nossa vida. Vocês têm valor, vocês são especiais, nós amamos a vida de vocês, e hoje existe uma festa no céu, porque vocês entregaram os seus corações para Jesus, amém? Então você vai receber um papel, se você puder preencher, e depois do culto entregar lá no fim, vai ser uma bênção. Se você fez essa oração na sua casa e está nos assistindo online, eu queria pedir que você escaneasse do seu celular aí esse QR Code que aparece. Ele vai te jogar diretamente para um site, eu acredito que é o WhatsApp, e nós queremos nos conectar com você também. Agora você, meu amigo, meu irmão, que entendeu que precisa se posicionar de forma diferente para defender a Bíblia, e você deseja ser um apologeta da palavra de Deus, eu queria pedir que você ficasse em pé, porque eu disse uma vez que eu acredito que Deus está levantando um exército de pessoas comprometidas para saquear o inferno e resgatar uma geração inteira, e você faz parte disso. Então quando nós estivermos cantando, Senhor, a sua presença é tudo para mim, declare isso, mas saiba que você pode encontrá-lo a qualquer hora dentro da palavra dele. Amém? Senhor Deus, nós queremos
pedir, Pai, que o Senhor use as nossas vidas, Deus, como verdadeiros soldados e defensores da Tua palavra, Pai. Deus, que não passe pela nossa cabeça questionamentos, mas sim um coração obediente, Pai. Um coração disposto a sacrifícios, Pai. E um coração disposto, Pai, a Te obedecer e cumprir todo o Teu querer, Deus. Deus, nós queremos Te pedir que o Senhor, através da nossa obediência, se manifeste em nós, Pai, de inúmeras formas. Pai, nós queremos Te pedir que através, Pai, da nossa obediência, nós possamos nos aproximar do Senhor, nós possamos gerar um relacionamento íntimo e que, Pai, nós possamos Te conhecer ainda mais. Deus, nós queremos Te pedir, Pai. Sabe, Deus, nós sabemos quando nós estamos em Ti, nós somos novas criaturas. E nós queremos, Pai, que a partir de hoje uma nova história seja escrita por Ti, Senhor. Por Ti, Senhor, que nós possamos resgatar aqueles que estão perdidos, que nós possamos trazer palavras, Pai, de direcionamento para aqueles que precisam de um novo caminho, que nós possamos trazer, Pai, palavras de conforto para aqueles que necessitam ser confortados, Pai. Deus, mas tudo com base na Tua palavra, que é poderosa, é viva, e nós reconhecemos, Pai, a inerrância dela, nós reconhecemos a Sua inspiração nela, e nós declaramos que nós queremos mais do Senhor, e esse mais nós teremos através da leitura, Senhor. Senhor, conte conosco, Pai, conte conosco como os Teus filhos, como os Teus defensores, para que nós possamos sim transformar o mundo através da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Se você fez essa oração, o meu desafio para você é que você tenha um plano de leitura bíblica e que você siga esse plano de leitura bíblica. Você não precisa fazer como eu estou fazendo, um plano do Novo Testamento em um mês, mas... coitadinho, pensei que ela estava perdida. Você não precisa fazer um plano de leitura como eu estou fazendo, que é o Novo Testamento em um mês, mas você pode seguir o plano de leitura bíblica que a IA tem no próprio aplicativo. Então, se você tiver o aplicativo da IA Church, você pode entrar no aplicativo, no canto direito e embaixo existe 3 pontinhos que você clica lá, mais. Quando você clicou em mais, vai ter uma barra escrito leitura. Você clica na leitura e lá existem 2 ou 3 planos diferentes de leitura. Você pode fazer um plano anual, e lá é legal porque ele vai te dando tanto que você já leu do plano de leitura, o tanto que você já fez. Então, o meu desafio para você é que esse voto que você fez, pedindo para Deus para que você seja um defensor, você possa honrá-lo lendo a Bíblia todos os dias. Independente se 1 capítulo, 2 capítulos, 10 capítulos, leia a Bíblia. Mais do que qualquer outro livro, mais do que qualquer site de notícia, mais do que qualquer site esportivo, ou então fofoca, que eu espero que você não leia, mas tem gente que lê, que você leia a Bíblia e seja intencional na presença de Deus. Amém?